Até agora, nós vimos, né, os conceitos de centroide, centro de gravidade, centro de massa aplicados a um único corpo. Mas nós podemos ter corpos compostos, que é basicamente uma série de corpos de formatos mais simples, que são conectados e representam retângulos, triângulos, semicirculares, dentre outros. Tal corpo normalmente pode ser seccionado ou dividido em suas partes componentes. E desde que o peso e a localização do centro de gravidade de cada uma dessas partes sejam conhecidos, podemos eliminar a necessidade de integração para determinar o centro de gravidade do corpo inteiro, ou centro de massa e centroide, certo? Quando nós consideramos aí que uma densidade, o peso específico é constante e, né, a gravidade também é constante por todo o corpo, né? O que isso significa? Nós temos aqui uma figura geométrica, nós podemos dividi-la da seguinte forma, né? Nós pegamos a seção inteira, né? Seccionamos gerando um triângulo aqui, um retângulo aqui e um outro triângulo aqui. Ou seja, um corpo composto, né? No qual a gente tinha um centro de gravidade com o peso total, a gente dividiu em 3 partes, sendo que cada parte vai ter um centro de gravidade e cada parte vai ter o seu respectivo peso. Em outras palavras, o que a gente está dizendo? Que nós vamos ter, né, momentos envolvidos, pegando aqui, por exemplo, a massa, então o x barra vai ser a massa vezes a massa total, que é M1 mais M2, M3, poderia ser o peso 1, peso 2, peso 3, aqui a gente está considerando gravidade constante, vai ser igual a, vamos dizer assim, centroide, ou centro de gravidade da massa, vezes a massa 1, mais o centroide do corpo 2 vezes a massa 2, mais o centroide do corpo 3 vezes a massa 3. Consequentemente, a gente representa isso, né, numa forma de equação através de somatórios. O que isso está indicando? Que ao invés de a gente levar para uma integral, né, de todo esse corpo composto, a gente pode seccionar ele em partes e fazer o somatório para cada parte. No qual esse somatório vai ser igual, né, a coordenada dessa parte vezes o peso ou a massa dessa parte sobre, somando, né, todas as partes, sobre o peso total, a massa total. Então, é uma outra forma de resolver, às vezes simplificamos os problemas dessa forma. É importante destacar que ao calcularmos o centroide, o centro de gravidade dessa superfície composta, nós devemos observar se esse ponto, ou no caso o centroide de uma área ou volume, tiver uma distância negativa em relação à origem, ou representar uma superfície vazia, como nesse caso aqui, nós temos que o momento de primeira ordem será negativo. Em outras palavras, o que a gente pode fazer para essa situação? Nós podemos pegar, né, essa área, então analisar para essa área, analisar para essa área. Então, nós temos duas situações e uma terceira para essa área. Ou seja, né, o nosso corpo composto terá, né, como x barra, por exemplo, né, a relação a área 1 em relação à área 2 menos o que a área 3 está gerando, porque o momento aqui de primeira ordem vai ser negativo. É como se a gente tivesse um vazio nessa peça, certo? Os centróides, para formatos comuns de volumes, áreas ou linhas, eles normalmente são tabelados. A gente vai encontrar nos livros, né, de mecânica, ou no final do livro, ou nos apêndices, ou no verso de capa e contracapa. Então, assim, a gente está aprendendo uma metodologia de como calcula, como chega nesse centroide, mas para figuras geométricas simples, como um caso de um hemisfério ou um semi-elipsoide de revolução, a gente acaba memorizando ou consultando na tabela qual que é o x-bar para avançar em outros cálculos da mecânica mais avançada, certo? Da mesma forma que a gente vai ter tabelas para volume, nós vamos ter tabelas, né, para áreas. Aqui está dando exemplo de superfície triangular, de superfícies semicirculares e afins. Detalhe que é importante, né? A gente tem aqui, para a questão aqui da área, né, o x barra vai ser zero por causa de simetria. Essa metade é igual a essa, então o centroide vai estar ao longo de y. Isso já não acontece aqui, então nesse caso, que é o primeiro, nós vamos ter a presença de x de barra.
bem como, né, nós vamos ter também tabelas relacionadas, né, para linhas, ou seja, arco semicircular, arcos de círculos e afins. Então, são só metodologias, né, para simplificar a resolução de problemas.